Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me sinto deveras feliz por estar aqui nesta noite para adorar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua presença para adorar e engrandecer o teu nome. Agradeço também ao pastor Antoninho, aleluia. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe. Pastor Valdeci, pastor Azor, pela oportunidade. E aos obreiros, demais obreiros que estão na nossa retaguarda, que Deus abençoe. Quero agradecer também, aleluia, meus dois filhos que estão aqui comigo, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui no livro de João. Glória a Deus. Hoje eu estava em casa meditando e, como costumava fazer anteriormente, irmãos, eu me preparava muito antes de trazer uma mensagem. Eu creio que é assim com todos os irmãos. A gente recebe um convite, a gente quer mostrar o melhor de nós. Aí é uma pergunta: para quem? Para a igreja ou para Deus? Porque o preparo de uma pessoa, ele não pode ser imediato. Não pode, como já nos antecedeu o pastor e falou aqui, sobre a pessoa ter um espaço de tempo maior para se preparar, mas na hora que a gente tem uma oportunidade, a gente quer se preparar, quer ultrapassar o tempo, quer fazer tudo de uma vez só, quer dar o melhor, quer que as pessoas se encantem, e muitas vezes não é por aí. Por isso nós temos que estar todos os dias em oração, todos os dias meditando na palavra, todos os dias nós temos que estar consagrando nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para quando uma oportunidade surgir, nós estejamos prontos para exercê-la para a glória de Deus. Às vezes a gente se prepara na hora, irmãos, e eu fazia isso, e quando chegava diante da igreja, eu falava, fazia coisas, esperando que o povo me recebesse, e o que acontece? E muitas vezes eu me decepcionava em mim mesmo. Mas o que acontece? Quando foi hoje, eu já estou orando há alguns dias, e hoje eu estava em casa meditando em um texto e falando com Deus: Deus, me dá uma palavra, eu quero falar uma palavra lá na igreja, eu quero uma mensagem lá na igreja. Queridos, o Espírito Santo veio a mim e disse: meu filho, pregue uma palavra como você costuma pregar. Você não precisa de nada especial, porque o especial vem de mim. Se eu estiver agradando a Deus, irmãos, eu estou agradando, aleluia, a toda a igreja. Mas se eu não agradar a Deus, não adianta de nada. Então nosso alvo, nosso propósito é falar não aquilo que os irmãos querem ouvir, não aquilo que o pregador quer que os irmãos ouçam, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E o que precisamos ouvir vem lá do trono de Deus nesta noite, para a minha e para a sua vida. E você vai ver que Deus estará falando com você, porque Ele te ama e tem um alvo especial contigo, aleluia. Por isso o Senhor falou e eu descansei o meu coração. Eu disse: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor mandar falar eu falo, que seja para a glória do seu nome. Se agradar a igreja, amém. Se não agradar a igreja, amém também, contando que eu esteja agradando o Senhor, aleluia. Porque, irmãos, Deus não decepciona ninguém. E eu quero ler aqui no livro de João, capítulo de número 11, aleluia, para que nós possamos, aleluia, iniciar essa palavra, essa mensagem em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento
e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse ao seu discípulo: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e torna-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava no repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse texto bíblico, ele chama a nossa atenção para um grande milagre. Eu acredito que a igreja e que todos os pregadores que leem esse texto, eles focam na ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, irmão, foi um fato inédito naquela época. Foi algo tremendo que aconteceu. E esse fato mudou a trajetória e a história de muita gente, porque muita gente passou a crer no Senhor Jesus diferente, porque eles viram o que aconteceu com Lázaro quando Lázaro ressuscitou. Porém, a palavra de Deus, ela nos mostra que aqui Jesus está nos dando uma lição. E que lição é essa? Uma grande lição de fé. O crente, ele não deve, não pode em condição nenhuma, em momento nenhum, limitar a Deus. Ele tem que acreditar em Deus totalmente. Deus não tem limite, Deus não tem obstáculo, Deus não pode ser impedido por nada. Deus tem o controle de tudo, e quando Ele fala, a terra se cala. Se Ele decidir fazer alguma coisa, Ele faz. Se Ele marcar um horário com você, acontece, porque Ele sempre foi e sempre será Deus. Aleluia. E aqui nesse texto bíblico, quando Lázaro ficou doente, uma das coisas que aconteceu com as irmãs de Lázaro ficou doente. Elas sabiam que Jesus curava. Todos sabiam que Jesus curava. Jesus curava, a gente sabe que Ele cura. Manda chamar Jesus. Chama Jesus rápido ali. Mas ei, precisamos conhecer o plano de Deus para podermos tentar intervir até na oração. Alguns crentes, irmãos, eles oram e oram de forma inadequada. A primeira coisa que o crente tem que saber para orar é saber qual é a vontade de Deus e deixar Deus fazer a sua vontade, porque às vezes a enfermidade não é para a morte, às vezes o problema não é para a destruição, às vezes a queda não é para levar a pessoa para o inferno, às vezes o obstáculo não é para te tirar da igreja. Precisamos deixar Deus coordenar a sua vida, porque Deus conhece toda a trajetória. Ele conhece o começo, Ele conhece o meio e Ele conhece o fim. E fica sabendo você que Ele já escreveu a sua história, e Ele sabe para onde você vai. Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle do seu coração, e Ele tem o controle da sua alma. E Ele está preparando você para quê? Para que quando chegar o dia, você esteja pronto, preparado para ir morar no céu como Ele. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, chama Jesus depressa, nas carreiras.
Olha que Jesus havia pregado para aquele povo que Deus estava no céu e que Deus estava contemplando eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou tirar o óculos que eu enxergo melhor sem óculos, viu? Então o que acontece? No momento que mandaram chamar Jesus, sabendo que Lázaro ficou doente, Jesus demorou um pouco mais, porque Jesus queria que Lázaro morresse. Jesus queria que Lázaro morresse. Peraí, Jesus queria que Lázaro morresse? Algumas pessoas pensam assim: mal, mas era mal para Lázaro morrer. Imagina as irmãs de Lázaro. Às vezes Jesus quer que você quebre. Às vezes Jesus quer que você vá à falência. Às vezes Jesus quer que você perca o seu carro, que o ladrão leve o seu carro. Peraí, Jesus faz essas coisas. A Bíblia diz o quê? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Tudo contribui para o bem, irmãos, porque Deus ele tem o controle das coisas. Deus ele tem o controle. Quando Jesus deixou Lázaro morrer, permitiu, depois de 4 dias, chega Jesus lá. E o que vem? Vem Marta e Maria. E pode prestar atenção que Jesus disse para o discípulo: Lázaro está morto, e folgo-me eu em que eu não estivesse lá, para que eles venham crer. Porque eles achavam que Jesus curava, mas não achavam que Jesus ressuscitava. Quantos creem aqui nesta noite que Jesus ressuscita? Aleluia! Maravilha! De novo, quantos creem que Jesus ressuscita? Amém! Agora vamos à segunda pergunta: quando já orou para alguém morto para ressuscitar? Teoricamente é fácil, mas na prática é difícil, porque tem que ser crente para entrar no desafio desse. Ou o parente tem que ser seu e você descer no joelho e dizer: Deus, não aceito que meu parente morra. Ou então somos outros, irmão, Deus abençoe, vamos orar pela família, para consolar, acabou, morreu, tchau, bênção. Sabe o que é isso, irmão? É porque nossa fé é limitada. Existe até gente que acha que Deus não ressuscita hoje. Tem gente dizendo aí: não, Deus não ressuscita hoje porque não há necessidade. Não há necessidade de o quê? De operar um milagre? Claro que há. Jesus deixou 4 dias. E quando Jesus chegou lá, Marta, Maria vieram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para aquela mulher e diz assim: olha, ele há de ressuscitar. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Olha, não te he dito, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive, aquele que está morto, aquele que crê em mim nunca morrerá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia! Jesus estava dizendo o quê? Que ele tinha o poder também para ressuscitar mortos. Você crê que Jesus tem poder para ressuscitar mortos? Mas eu duvido que você já tenha orado e dito: Jesus, ressuscita alguém. Ressuscita alguém no meu ministério, ressuscita alguém na minha vida. Às vezes até a gente mesmo morre e não consegue ressuscitar, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está mudando nesta noite o quadro da sua fé. Ele está mudando nesta noite. Ele está dizendo assim: olha, crente, eu te dei unção, eu te dei autoridade, eu te dei poder para você orar e ver milagres. Os milagres estão à tua disposição. Deixa eu te usar e vai acontecer coisas tremendas. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que no momento que Jesus chegou, ele encontrou uma barreira muito grande, e a maioria dos crentes de oração, de busca, de fé, encontra barreira muito grande. E as barreiras primeiro é essa: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem outra: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, tem uma hora que uma começou a chorar, Jesus ficou turbado no coração e disse assim: onde é que está
Aí os judeus, alguém começa a chorar mais, aí Jesus começou a chorar também. Irmãos, quando Jesus chorou, tem crente por aí que diz que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Bom, Jesus chorou porque ele ficou com pena. Oh, meu Deus, Lázaro morreu, Senhor, aí ele começou a chorar. Não foi isso que fez com que Jesus chorasse. Foi a incredulidade do povo. Você sabe o que impede de você alcançar suas vitórias? E às vezes você vê o seu irmão passar na sua frente, é por causa da sua incredulidade. Crente tem que tomar cuidado com a incredulidade. A gente costuma muito crer nos outros, a gente crê em um pregador de fora, a gente crê em um missionário de fora, crê em um profeta de revelação, crê em um irmão do Reatretré, mas a gente não crê em nós mesmos. E ei, deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele está dentro de você aí agora, ele está operando na sua vida aí agora. Se você levantar a mão e determinar no nome de Jesus, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. É preciso colocar isso em prática. Imagine Pedro, imagine os discípulos, se eles não tivessem aprendido a colocar isso em prática. Imagine. Aí Jesus chorou, irmãos. Jesus chorou. Uma certa vez, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor incrédulo. Pense no pastor incrédulo. Esse é incrédulo. Chegou um missionário na cidade dele, e o missionário chegou todo empolgado. Normalmente quando o missionário chega, ele chega todo empolgado, querendo pregar, querendo ter aula, aquela coisa toda. E o rapaz virou: pastor, eu noto que aqui nessa cidade tem muita gente que não é crente. O senhor me dá a oportunidade de eu sair por aí evangelizando? O pastor virou para ele e disse: tudo bem, meu jovem, pode evangelizar o quanto você quiser, mas aqui ninguém recebe folheto. Aqui o pessoal vira a cara do evangelho. O rapaz saiu evangelizando, distribuiu muitos folhetos, muita gente recebeu o folheto. Aí alguém parou, aí ele voltou: pastor, teve um monte de gente que recebeu o folheto. O pastor virou para ele e disse: olha, mas ninguém veio para a igreja, pode ter certeza, ninguém vai vir para a igreja. Quando chegou a noite, a igreja estava lotada de gente não crente, lotada. Ele virou assim e falou: pastor, maravilha, pastor, as pessoas que nós convidamos, a maioria está tudo aí, o senhor deixou pregar? Deixa, meu filho, prega, vai ser usado hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui ninguém aceita Jesus, nenhum vai aceitar Jesus. Aí o pastor, aí o irmão pregou aquela mensagem evangelística, fez um apelo e Deus abençoou, e as pessoas vieram para frente, estava aquele monte de gente na frente, e o irmão orou para aquelas pessoas. Depois veio empolgado para perto do pastor e disse: pastor, olha pastor, que monte de gente aí, que maravilha, todo mundo aceitou Jesus. Aí a maioria está aqui na frente. O pastor disse: meu filho, mas ninguém vai permanecer. Pense num pastor incrédulo. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que chega a dizer: ah, vou aqui nessa rua, aqui nesse bairro, aqui ninguém vem para a igreja não. Ninguém vem para a igreja, os não crentes não visitam a igreja não. Não recebe folheto, não deixa acreditar na sua casa. Irmãos, para Deus não existe portas fechadas. Para Deus não existe fronteira. Se você começar a orar, Deus vai levantar um batalhão que sai por aí e todas as portas vão ser abertas. Vai ser que nem no Egito, quando o povo estava saindo do Egito, eles chegavam, batiam na porta: nós vim buscar o nosso salário, toma aqui, toma aqui, toma aqui. O povo vai começar a vir voluntariamente, isso se não aceitar Jesus lá mesmo. O Senhor que dessas coisas. Precisamos vencer isso, irmão. A incredulidade. Porque você já pensou? Se Mude fosse incrédulo, Savonarola, Filho, já pensou se Jesus fosse incrédulo? Já pensou se Daniel Berg fosse incrédulo? Ah, não, eu vou atravessar o oceano de navio, vou lá para os confins daquela terra. Não é Deus que está falando, não. É
muito, hoje vou não. Você já pensou? E às vezes a gente tem medo de sair daqui para visitar um amigo para falar de Jesus, né? Eu vou lá na casa do meu amigo hoje domingo, meu Deus, vai lá, está bebendo, ele está festejando, ele está ouvindo música, ele não vai querer me dar crédito. Vai lá em nome de Jesus, vai lá fazer a obra, vai lá ganhar ele. Precisamos vencer isso, irmãos. Precisamos vencer a incredulidade. Hoje em dia muita gente tem com a incredulidade tão tremenda. Quer ver uma coisa? Em alguns lugares hoje não se fala mais do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo ficou no passado para muitos. Por quê? Porque o povo não crê que Jesus batiza mais. O povo não crê que Jesus batiza. Sabe por que muita gente não crê que Jesus batiza? Porque não ora. Todos esses homens que eu falei, os heróis da fé, eles começaram as suas vidas indo para a oração. Eles começaram orando sozinhos, irmão. Começaram orando no quarto. Começaram orando. Você já pensou se Lutero